Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre as ideias de Lamarck. Na aula passada, estudamos sobre as primeiras ideias evolucionistas. E na aula de hoje não vai ser diferente. Também vamos estudar sobre mais uma teoria sobre as ideias evolucionistas. Só que hoje será apenas sobre o lamarckismo, certo? Então, lá no início do século XIX, o naturalista Lamarck ele sugeriu um mecanismo para explicar a transformação das espécies, certo? Lembrando que nesta época a teoria a qual as pessoas acreditavam, ou seja, as pessoas importantes, nesse caso que estudavam, né, os cientistas, eles tinham como verdade a ideia do fixismo. Se lembra lá da ideia fixista, que era aquela ideia lá na época que eles acreditavam, neste caso, né, um dos mais importantes, como Linneu, que as espécies elas não se modificavam ao longo do tempo. Elas seriam assim, né, durante toda a sua existência. E suas ideias, né, as ideias de Lamarck, neste momento, ela gerou, né, uma mudança na forma de pensar. Só que ele só foi conhecido, né? Suas ideias só foi conhecidas um tempinho depois, certo? Através da publicação dos seus livros, um deles foi a filosofia, né, zoológica e outra foi a história natural dos invertebrados. E o conjunto dessas ideias propagada por Lamarck, elas são conhecidas como iniciei a aula, como o lamarckismo, certo? Vem do nome de Lamarck, lamarckismo. Contrariando a teoria da época do fixismo, Lamarck ele acreditava que um indivíduo ele iria surgir a partir de outro, né? De outro indivíduo mais simples e ele teria, né, tendência a se transformar gradualmente em seres cada vez mais complexos. Então ele acreditava que um indivíduo ele iria sim se modificar de forma gradual, certo? E este indivíduo simples, ele depois se tornaria um ser mais complexo. E a origem dos seres mais complexos, ele explicou por meio da geração espontânea, que é um conteúdo que nós iremos estudar mais à frente, nas próximas aulas. Mas para Lamarck, a evolução ela seria guiada pela necessidade do organismo. Então ele acreditava que a evolução para este indivíduo ele só aconteceria se houvesse a necessidade desse organismo ele modificar, né? No entanto, este organismo ele teria que ter uma tendência de aumentar o seu tamanho. Entenda, digamos assim, que tem um indivíduo que para ele mudar o seu tamanho, sua estrutura, primeiro ele teria que ter essa necessidade, mas ao mesmo tempo ele teria que ter esta tendência, né? Ou seja, dentro desse indivíduo já deveria existir essa tendência. Se caso não existisse, ele não mudaria, né? E ele explica um pouco dessa sua teoria através da transformação do lado dos tentáculos dos caracóis. Que esses tentáculos do caracol ele se desenvolveu, certo, para que esse animal ele pudesse detectar os objetos ao seu redor. Que nesse caso aqui os tentáculos dele, né, que vulgarmente chamamos de as antenas do caracol. Atualmente, Lamarck ele é conhecido por conta de duas teorias que ele deixou. E quais são elas? É a lei do uso e desuso e a lei das características adquiridas. Então, na lei do uso e desuso, Lamarck ele defendia a modificação dos animais, que se dava a partir do uso ou pela falta do uso de determinadas estruturas. Então, né, ele pensava, o Lamarck,
que o uso frequente e contínuo de um órgão fortalece e desenvolve essa estrutura gradualmente, enquanto a falta do uso ou do desuso de uma estrutura faz com que ela se enfraqueça e perca aos poucos sua função. E ele explica essa teoria, né? Tem vários animais que ele explica, como no caso da girafa, por conta do pescoço dela, né? Aquelas que usaram mais seu pescoço ficaram com o pescoço mais alto, aquelas que usaram menos ficaram com o pescoço mais baixos. Mas o exemplo que eu trago para vocês hoje é exatamente do aparelho bucal lá do tamanduá, que em necessidade de capturar melhor seu alimento, né? Este animal, o tamanduá, ele desenvolveu por conta do seu uso uma língua enorme. E por ele usar menos os seus dentes, acabou que ele desapareceu. E este animal ficou apenas, né, com essa língua enorme para poder capturar lá os insetos, principalmente a formiga que ele come. Então ele utilizou mais a língua do que os dentes, por isso que seu aparelho bucal que se desenvolveu mais foi a língua, e os seus dentes, por não ser usado, né, ficaram na lei do desuso, acabou desaparecendo, ou seja, regredindo. Então, hoje em dia sabemos que essa lei lá do uso e desuso de Lamarck, ela está parcialmente correta, porque sabemos que o ambiente ele só altera as características de um indivíduo até um determinado ponto. Ele tem limites, né? E também pelo que já estudamos em relação à genética, com todos aqueles conceitos que estudamos anteriormente, primeira lei, segunda lei de Mendel, processos de genética, né? A biotecnologia, várias questões genéticas que já temos uma bagagem, entendemos que esses limites eles são determinados pela constituição genética do indivíduo, né? Tem que ser algo que modifique dentro do seu genoma, né? Lá dentro do seu DNA. Então, já na lei da herança das características adquiridas, Lamarck ele dizia que essas características que foram adquiridas por um organismo, elas seriam passadas para gerações seguintes. E que essas características elas seriam passadas por meio da reprodução. Lembra lá do tamanduá? Então, aquela característica dele ter uma língua comprida, ela seria passada para todos os descendentes dele, né, durante a existência daquela espécie. E que por eles ter já essa característica adquirida, ele ter essa predisposição à mudança. Então, essa língua desse indivíduo, ela iria também modificando ao longo do percurso e todos os descendentes iriam receber esta característica genética. Mas como é que ele pensou sobre esta teoria? Ao observar os caracóis. Quando ele observou os caracóis, Lamarck disse que os ancestrais dos caracóis, eles precisavam dos tentáculos para interagir com o ambiente e que o uso dos tentáculos teria levado ao seu maior desenvolvimento ao longo da vida, né? Então, que os caracóis, ao longo da vida, eles iriam modificando lá os seus tentáculos, ou seja, iriam crescendo esses tentáculos, né? E que a transmissão dessas características que foram adquiridas por ele durante o longo da vida é o que podemos analisar hoje, certo? Então, ele pensava que o indivíduo ele ia se modificando, né? Não só ele, mas todos os seus descendentes iam recebendo essa característica, e ao longo do percurso da vida desses indivíduos, eles iam modificando cada vez mais, até analisarmos o que tem hoje. Então, era assim que ele pensava, certo? Mas fiquem ligados que o conhecimento atual na área de genética, ela invalida as leis da herança da característica adquirida. Certo? Então, o que a gente conhece hoje de genética e também o que vocês já estudaram sobre genética ou furta, né, as características da lei adquirida. Por quê? Porque sabemos que são os genes dos gametas lá das células germinativas, que são passados para os descendentes.
e que as características que envolvem alteração nas células somáticas, ou seja, lembra lá do começo do ano, quando a gente conversou sobre células germinativas e células somáticas, que as células germinativas são aquelas responsáveis na produção, né, dos gametas, e que as células somáticas são todas as células do nosso corpo, exceto as células dos gametas, porque essas são quem? As células germinativas. Então, apenas o que pode organizar essa mudança de características são as células gaméticas, o DNA que existe nelas. Já as alterações que ocorrem dentro de uma célula somática, elas não são passadas, né, para descendentes, ou seja, uma modificação, tem um braço maior, um tentáculo maior, a língua maior do tamanho do A. Neste caso, se foi uma ocorrência numa célula somática ali, ela não iria passar para os descendentes na geração futura. Mas se essa característica ela foi modificada lá dentro do DNA do indivíduo, nas células germinativas, aí sim essa característica ela iria passar para outros, né, indivíduos. E o uso e o desuso das estruturas não alteram o DNA dos genes, que são transmitidos aos seus descendentes. Apenas as mutações que ocorrem ao acaso, elas podem ser transmitidas. Por que as mutações que ocorrem ao acaso, elas podem ser transmitidas? Porque ela ocorre, pessoal, dentro do DNA, certo? E essas mutações, elas vão poder ocorrer por meio de radiação, por certas substâncias químicas e também por fatores ambientais. Só que a taxa de ocorrência de uma mutação é a mesma, né, de uma dada característica, ou seja, a proteção contra o frio, né, digamos que teve uma mutação aonde, né, um urso polar, um exemplo, um urso polar ele tem uma maior proteção contra o frio, vai ser a mesma taxa de ocorrer para qualquer outra característica, até mesmo que ele não tenha uma proteção, ele tem extrema sensibilidade ao frio e precisa se proteger. Então, as mutações, elas são ao acaso, elas ocorrem aleatoriamente e todas elas têm a mesma chance de ocorrer, independente da característica, tá certo? Então, o que vocês têm da aula de hoje? Estudamos sobre o lamarckismo, vimos as principais ideias de Lamarck, que foi a teoria do uso e desuso e da lei da herança das características adquiridas. No entanto, o que tem que ficar hoje? Que as características de um indivíduo, elas são passadas através, né, das células gaméticas, que são nelas que contém o DNA paterno e materno, lá e vão se unir lá na fecundação, vai formar um indivíduo a partir disto aí, e que as mutações, elas podem até ocorrer por fatores ambientais, ele pode até selecionar. No entanto, também existem outros fatores que ocorrem modificação, ou seja, que ocorre mutação. Quando eu falo de mutação, a gente está falando do DNA, certo? E para que a ideia de Lamarck estivesse correta, ele teria que ter esta informação no passado, de que as características, né, mudariam nos indivíduos se caso a mudança fosse no seu DNA. Mas não, ele acreditava que essas características aconteciam em qualquer órgão no corpo, ou membro, mão, perna, braço, né, órgãos, ou seja, nas células somáticas e não nas células germinativas, tá certo? Caso tenha alguma dúvida, me procure. E no demais, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Beijo para vocês. Tchau!